Convido agora para falar em nome da bancada do PMDB, grande deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Senhor presidente, senhoras e senhores, meus caros telespectadores da TV Senado, da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, todos os meios de comunicação, solicito a Vossa Excelência, senhor presidente, que divulgue nos meios de comunicação dessa casa o nosso pronunciamento. Senhor presidente, eu venho à tribuna numa tranquilidade, numa alegria que o Brasil começa a viver um novo momento. Hoje eu estive pela manhã no Palácio do Planalto, no momento em que o ministro da Saúde, Sua Excelência Ricardo Barros, apresentava ao presidente Michel Temer, cumprindo as determinações do novo governo, que só numa administração centralizada, diminuindo a burocracia, reduzindo o custo sem reduzir investimentos em saúde, poupou R$1 bilhão que estava no aparato do governo anterior, no aparato do partido do governo anterior, que comiam em 4 meses, R$1 bilhão a cada 4 meses da saúde dos brasileiros. E mostrou que esse R$1 bilhão está sendo investido nas santas casas, nos hospitais filantrópicos, em estudos para melhorar a qualidade dos medicamentos, vacinas e assim por diante, senhor presidente. Vejam os senhores, quão diferença faz quando nós temos um governo realmente voltado ao povo brasileiro, que é o governo do PMDB, que é o governo do presidente Michel Temer. O governo do presidente Michel Temer descontingenciou para a saúde R$6 bilhões que a presidente Dilma Rousseff tinha contingenciado. Tirou da saúde para colocar, para tampar buraco do roubo, da corrupção que tinha tomado conta do governo. E vocês querem ver, meus caros parlamentares, como nós temos razão no que falamos? Há pouco, num pronunciamento aqui nessa casa, um parlamentar do partido da ex-presidente dizia que estão querendo vender a Petrobras, o pré-sal. E eu até anotei, dizendo o seguinte, que o Brasil teria ou seria autossuficiente em petróleo se não fosse esse atual governo que quer vender a Petrobras. Meus senhoras, meus senhores, meus caros telespectadores, quanta demagogia. Caro deputado Mauro Pereira, presidente, quanta hipocrisia. Vejam só o que está acontecendo hoje na Petrobras. Ora, a Operação Lava Jato. A Petrobras, no auge da descoberta do pré-sal, valia 300 bilhões. Estava entre as top 10 do planeta, maiores empresas. Hoje, não está entre nem as 500. Não vale 100 bi e deve 200. Está falida. Só a Operação Lava Jato estima-se 10 bilhões de dólares de corrupção roubado da Petrobras pelo governo anterior. Para, gente. Vamos parar de brincadeira. Não, isso é um absurdo. Vamos além. Eu vim à tribuna hoje, senhor presidente, para me expressar com relação à Operação Greenfield. Mas quando eu escuto uma situação demagógica como esta, não podemos nos calar. Nós somos brasileiros, não somos otários. Nós somos aqui representantes do povo brasileiro e nós temos que dizer a verdade ao povo brasileiro. O orçamento da saúde do próximo ano vai ser muito maior do que o deste ano, fixado pelo governo anterior, vai ser o que está previsto na Constituição, mais as emendas parlamentares e sem contingenciamento. O orçamento do governo anterior, que está vigendo esse ano, era as emendas parlamentares dentro do cômputo do valor constitucional. Olha a diferença. E fez contingenciamento de 6 bi, já descontingenciado por esse governo. O orçamento da educação vai ser o maior da história deste país. Este é um novo governo. A questão prioritária desse governo é gerar empregos, é a estabilidade econômica do país, para recuperar a dignidade do trabalhador brasileiro, gerando emprego. A do governo anterior foi o quê? 12 milhões de desempregados.
Maior índice em toda a história desse país. O que é isso, minha gente? Vamos parar de brincadeira. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna, de fato, é falar sobre a Operação Greenfield. Operação da Polícia Federal. O que quer dizer essa Operação Greenfield, né? Nomes bonitos, né? Na Operação Lava Jato era muito comum as holdings, as offshores, né? Termos usados aí pela Polícia Federal, mas principalmente pelo governo, montando todo um aparato, o governo anterior, os políticos que comandavam esse país para fraudar esse país e deixar o dinheiro lá fora, inclusive. Mas o que é a Operação Greenfield? É o desdobramento da CPI dos fundos de pensão, de que eu fui o relator pelo meu partido, partido PMDB, e que nós apontamos naquele relatório de mais de 850 páginas, 353 indiciamentos e encaminhamentos para responsabilização, sejam elas civil ou criminal. Entregamos ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, Janot, o nosso relatório, que montou uma força-tarefa de procuradores, e olha o que virou o desdobramento disso, a Operação Greenfield. No nosso relatório, senhor presidente, nós apontamos que nos últimos 5 anos, os 4 fundos de pensão que investigamos, o do Banco do Brasil, a Previ, a da Postales dos Correios, Funcef da Caixa Econômica e o da Petros da Petrobras, 150 bilhões de reais em déficit em 5 anos do governo anterior. Enquanto que a maioria, a grande maioria dos fundos de pensão do mundo inteiro estão crescendo, os do governo brasileiro, os das estatais brasileiras têm reduzido sistematicamente. Nós apontamos 7 bilhões de reais de roubos em 15 casos que investigamos. 7 bi. Encaminhamos tudo isso ao Ministério Público, que montou uma força-tarefa junto com a Polícia Federal gigante, e que foi noticiada na semana passada pela imprensa nacional com exclusividade para todo o Brasil, em todos os grandes jornais, em todos os grandes telejornais. Olha o tamanho da operação, senhor presidente: 564 policiais federais envolvidos, 7 procuradores da República, 8 auditores da Previc, 12 inspetores e auditores federais da CVM. 102 possíveis indiciamentos, 8 bilhões de reais em bloqueios dos fundos de pensão, de FIPS dos fundos de pensão. Agora, quem é que vai pagar toda essa conta? Por isso que nós não podemos ser hipócritas, senhor presidente. Quem é que vai pagar a conta do roubo do PT, do governo anterior, neste Brasil, que quebrou a Petrobras, que quebrou os fundos de pensão? Você, cidadão brasileiro, você, povo, nós todos, de qualquer estado, a criança que nasce nesse momento já está pagando imposto, ao mais abastado financeiramente, ao mais humilde, ao de melhor idade nesse país. Todos nós pagamos impostos. Você, cidadão brasileiro, que não vai ter emprego, que está desempregado, está pagando a conta da corrupção desse país. Ou você não usa petróleo? Todo mundo usa petróleo. Petróleo está na chupeta que o seu bebê está usando nesse momento, está no alimento que consumimos todos os dias, está no botão da nossa camisa, está na sola do nosso sapato. Minha gente, quebraram o Brasil e os brasileiros é que vão pagar a conta e ainda tem a coragem de vir à tribuna serem demagogos dessa forma. Quem é que vai pagar a conta dos fundos de pensão? Dos 150 bilhões de déficit? Você, cidadão brasileiro. Não tenha dúvida não. Vai pagar a conta sim. Porque quem é dono do Banco do Brasil? Quem é dono da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras? 50% paga o funcionário, meu presidente Rodrigo Maia. 50% o funcionário dessas estatais que vão pagar 2, 3 vezes
porque ali ele pagou como funcionário, ele vai ter que repor como funcionário 50% desse prejuízo e vai pagar como cidadão, porque 50% desse prejuízo serão pagos pelas estatais que vão cobrar do povo brasileiro, na forma de taxa de juros, de tarifa bancária, de taxa de correios, no valor do litro do petróleo e assim por diante. Vejam só, senhoras e senhores, nós estamos vivendo um novo momento, um Brasil diferente, um Brasil idôneo, honesto, um Brasil do tamanho que deve ser, com um Estado do tamanho que deve ser, nem mais nem menos, tem que ser do tamanho real para o Brasil, com saúde de qualidade, com educação, mas acima de tudo, temos que acabar com a corrupção nesse país. Esse é o câncer, e por isso que não tem mais o governo do PT na presidência da República. Agradeço ao deputado Sérgio Souza.